Traders e investidores, em nosso podcast iremos saber mais sobre as histórias, estratégias, experiências, desafios e vitórias na busca pela consistência. Sejam muito bem-vindos ao Papo Trader by Lucas Machado. Boa noite, meus amores da família Get, tudo bem com vocês, rapaziada? Estamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa, pessoal. Não tivemos a nossa live hoje por eventos que vocês já sabem, que nós estamos lá no Discord com a nossa comunidade do Discord. Então estamos passando por esse processo, mas nem por isso hoje nós teremos o nosso Papo Trader aqui, pessoal. Aqui quem fala é o seu host maravilhoso, Lucas Machado, mais conhecido como Portuga da Get, galera. Então já vou pedindo licença aí para estar na sua casa, na sua TV, no seu celular, onde quer que você esteja nos acompanhando. E você também, meu querido, seja muito bem-vindo, vai mandando a sua mensagem, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos acompanhar, gente, a história de um baita senhor. Aqui na minha frente está Júlio Afaz, que é designer digital formado pela Universidade IMB Morumbi, galera, desde 98. Diretor da Afaz Multimédia desde 2003, a sua própria empresa que leva o seu sobrenome, e investidor desde 2007. Nos últimos 17 anos tem se dedicado aos investimentos e estudos sobre o empreendedorismo e vem ajudando cada vez mais pessoas nas análises técnicas, em manejo de riscos, estratégias e planejamento. Ele é professor ao vivo da comunidade dos traders pela corretora Rico. Ou foi, Julião? Desculpa. Foi, já não é mais. Foi, desculpa, gente, gafe ao vivo é assim mesmo. Foi professor, onde se dedicou ao ensino de treinamentos profissionais online. Foi também analista CNPIT na corretora Modal Mais e Empíricos Rural Educacional. Atualmente é investidor, trader profissional, professor de análise técnica e analista CNPIT. Isso já falei. Na Traders Investidores, né, que é o seu atual, a sua atual, como que eu posso dizer assim, o seu atual papel nesse exato momento. E, cara, você, gente, senhoras e senhores, muito prazer, Júlio Afaz está aqui conosco. Cara, boa tarde. Boa tarde, Portuga. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né, para contar um pouquinho da minha história aí para vocês. Contar um pouquinho dessa jornada aí no mercado, né? Tem bastante tempo que a gente está aí insistindo nesse mercado. E é isso, né? Eu acho que eu comecei lá em 2007, né? Como todo mundo, né? Pega livro, começa a ler, começa a ouvir falar de ações. Então, começa a investir em ações pensando no longo prazo. Né? Vou comprar aqui. Mas aí você percebe que as ações oscilam, né? E você fala, cara, peraí, né? Nem longo tudo prazo, é 100%, né? A vida não é um morango e tem coisas ainda para se rolar. Meu querido, vamos começar então, cara, com essa história que eu quero saber. Você já falou então que o seu começo foi com ações, mas antes disso, eu quero saber lá do Julinho, como que foi que você conheceu o mercado, cara? Quando você saiu do ensino médio, você já queria fazer isso? Você fez design primeiro? Como que foi essa história que você saiu, né, na verdade, do design e veio parar no mercado financeiro, cara, com esses baitas números? Conta pra gente como que foi esse teu início, como que você foi atraído para esse lado dos números. Então vamos lá, desde a infância, né? Cara, quando eu era pequeno, assim, eu não tinha muita grana, né? Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, né? Eu não venho de família rica, não herdei nada, meus pais sempre foram trabalhadores e tudo mais, né? Então, eu comecei lá atrás e já queria ter o meu próprio dinheiro, então eu comecei vendendo sorvete, com 12 anos. Muito bom, muito bom. Vendia sorvete, cara, para ter meu dinheirinho. Você entendeu? E aí, quando eu fiz 14 anos, né, eu entrei no Senai. Aquela época tem ainda o Senai, mas não sei ainda se é mantido pela indústria. Naquela época o Senai era mantido pela indústria. Então, com 14 anos,
eu entrei no Senai, já registrado CLT, um curso de ajustador mecânico. Né? Uau! Uhum. Aí depois, então eu fiz o Senai já empregado. Então eu já recebia meu salário, já comecei a juntar dinheiro. Então sempre tive essa coisa do economizar, né, juntar e tudo mais, né? E na batalha para poder, sem dar custos para os meus pais, né, digamos assim, né? Quando acabei o Senai de ajustador mecânico, eu fiz ferramentaria na sequência. Então eu fiz o Senai também de ferramenteiro, né? Trabalhei como ferramenteiro meio oficial e oficial, né? Por um bom período. Então, era dessa área aí da metalúrgica, era a área da ferramentaria, né? E para quem não sabe o que é ferramentaria, por exemplo, tudo que você hoje existe aí de peça de chapa, de metal ou de plástico, isso daí tem um molde, né? Que é colocado na injetora, né? E essa injetora injeta o plástico para sair aquele produto. Então, o ferramenteiro, ele é quem cuida da ferramenta que faz sair o produto. Então, desde Caramba, cara, que loucura! Era bem legal, né? Então, assim, era um trabalho bem gostoso. Então, qualquer produto que você vê aí, né? De peça de carro, gôndola de supermercado, que mais? Né? Qualquer peça de plástico, aí, até computador, vai, digamos assim, tudo que você usa hoje tem um molde para sair isso daí. Então, o ferramenteiro é quem faz o molde. Certo? Então, esse foi o meu início, né? E aí, depois disso, paralelamente, sempre fui fazendo as coisas paralelas, nunca fui de fazer uma coisa só. Então, a pessoa fala, nossa, você fez tanta coisa, né? Porque eu ia fazendo paralelo, né? Então... tudo ao mesmo tempo e tudo junto e misturado. Agora, o cara que não para em casa, né? Não tá em casa, onde você tá? Tá fazendo alguma coisa, tá estudando, tá fazendo alguma coisa, tá inventando moda. E aí eu fiz desenhista projetista, né? Então, na sequência de ferramenteiro, eu me tornei desenhista projetista. Né? Então, eu desenhava e projetava os moldes, né? Então, antes eu fabricava eles, produzia eles, e depois eu só projetava eles, né? Caramba, que demais. Aí, agora legal. Você foi pro outro lado, né, do negócio. Você vê como que vai mudando, e tudo isso é uma transição na vida, né, da pessoa, né? Então, tem aquela música, deixa a vida me levar, né? A vida leva eu fui mais ou menos isso, cara. A vida vai levando, eu vou indo, entendeu? Vou me adaptando. Que legal. Então, chegou na época da faculdade, eu tinha que escolher eu estava nessa dúvida, né? Entre engenharia, que eu estava optando ou engenharia mecânica ou mecatrônica, ou design. Né? E aí, nada a ver, design com o que eu havia vivido até agora. Pois uma proporção um pouco desproporcional, vamos dizer assim, né? Design tem a ver com projeto, então nessa parte tem a ver, sabe? Tanto o desenhista projetista quanto o designers são projetistas, né? E aí, como a faculdade ela tinha uma ênfase para o aluno ser empreendedor, então eu tinha essa vontade de me tornar empreendedor. Então, essa foi a minha escolha, foi baseado nisso. Como a faculdade tinha essa ênfase, eu falei, então eu vou optar por design, né, para me tornar empreendedor. E mesmo porque eu conversando com o engenheiro lá da empresa, ele falou que depois de formado, ele ainda levou mais 10 anos para se tornar engenheiro. Eu falei, não vou. Caramba. Não vou esperar tanto Muito tempo. Não. Não dá não. E aí, beleza, fui estudar design, né, larguei minha profissão, que eu já ganhava bem, já tinha um tempo, e fui virar estagiário na faculdade, em agências, trabalhei com áudio digital, áudio para multimídia, né, trabalhei como designer gráfico, web designer, e aí eu fui me formando nessa área, né, e aí quando eu terminei a faculdade, eu já arrumei logo de cara um emprego de designer, já fui como designer gráfico registrado numa indústria de embalagens, né? E até então, isso era lá para os anos 2000, né? Até então eu só ouvia falar de ações, mas não tenho ninguém na família que já investia, nenhuma influência nessa parte. E aí quando foi 2003, né? Eu larguei tudo para abrir a minha própria empresa, né? Comecei a trabalhar no home office, então eu já estou adaptado bastante ao home office, né? Desde 2003. E aí
2007 eu comecei a ler o livro, né? Ler livro. Na verdade, eu já vinha lendo, né? Vinha lendo alguns livros, e em 2007 realmente eu pus a mão na massa de pegar e começar a montar uma carteira de ações, né? Meio que sem conhecimento. Naquela época não tinha muito essa coisa do roteamento de ordens pelo gráfico, né? Era tudo na boleta mesmo da corretora, aquela tela simples, né? O HB simples mesmo. Isso, exatamente. Julião, uma pergunta. Você chegou aí... Bom, você é de São Paulo, né? Sou de Então, São imagino que sua história tenha sido construída toda em São Paulo. Você chegou ainda a pegar o pregão ao vivo ali, o Não. finalzinho dele? Não? Não, Ok, sou então mais já novo que era isso. o home Sou mais breaker, novo. né? Sou mais novo que isso. Então eu não Entendi. peguei a época do pregão ao vivo, né? Não tinha contato com ninguém dessa área, então eu não conhecia muito, né? E aí eu comecei, então, a me aventurar no mercado de ações, né? Com pouco capital, para aprender a enviar uma boleta, para entender um pouquinho mais. Só que eu operava gráfico longo, operava gráfico mensal, né? Eu olhava as ações mais por longo prazo, mas eu olhava gráfico. Então eu gostava do gráfico, né? De entender o que o preço estava fazendo e tudo mais. E aí eu percebi que essa coisa do buy and hold, para mim, não funcionava muito, né? Porque tinha hora que a ação estava no lucro, aí eu virava as costas, daqui a pouco não estava mais, né? Eu falava, poxa, mas esse negócio aí que... Por que não pegar o lucro, né? Então, e aí eu usava, na época, o gráfico limpo, né? O gráfico limpo. E usava o histograma MACD embaixo. Então eu tinha essa referência, para mim era isso, era o gráfico limpo e o histograma MACD. Então a hora que a barrinha quem não tem cão caça com gato. Quem não tem cão caça com gato, era o jeito que tinha. E aí, então a hora que a barrinha do histograma começava a subir, opa, acho que essa ação vai subir. Então era muito no acho também, não sabia muita análise técnica, nada disso. E aí foi, né? Comprando, vendendo ali, saindo de alguns papéis, e eu lembro que eu ficava bastante tempo posicionado, tá? E dava certo. Era um mercado de bull market, nos anos 2000 ali, para 2007, né, até 2010 ali, era uma época de bull market, então mesmo você fazendo preço médio, o mercado subia, uma hora subia, e dava certo, né? E aí foi, cara, foi indo, 2008, veio a crise de 2008, né? Então passei por essa crise. Como que foi para você, cara, passar por essa? Porque foi logo no seu começo, né? A gente tava falando aqui, a gente vai falar... Logo no começo, 2007, 2008 já teve crise, Isso, como que foi essa crise, cara, logo no seu começo? Então, e aí, assim, naquela época tinha muito... fórum, né, de bate-papo, né? Não tinha salas ao vivo, não tinha muitas salas ao vivo, tinha mais fórum de bate-papo, né? E assim, aí o mercado, aí começava os comentários e tudo mais ali, né? E eu, por algum motivo, comecei a zerar minhas posições. Comecei a zerar, saí de tudo, fiquei líquido. Então, na crise de 2008, na queda, eu estava líquido, né? E aí não participei. Ainda bem, né? Aí não participei da queda, porque eu não sabia operar vendido. E fiquei olhando aquilo cair, e o pessoal às vezes reclamando lá que estava perdendo dinheiro e tudo mais, e eu, poxa, que bom que eu tô líquido, né? E aí, em 2009, começou a retomada do mercado, e eu participei de algumas compras ali naquela época, algumas coisas que estavam ali aparecendo, né? Tinha muita micaiada também, né? Tinha ação da Mundial, por exemplo, que disparava, né? Disparava e ficava aquela loucura. Eu cheguei a pegar uma parte dessa disparada, mas eu vi muita gente quebrar também, porque depois a empresa começou a cair, não parava mais de cair, foi a 1 centavo, sei lá, e sumiu do mercado, sei lá o que aconteceu. Caramba! Então, tinha algumas coisas assim, opa, o mercado é meio estranho, né? E aí um amigo, 2010, 2011, um amigo que já entendia um pouco mais, falou assim, Júlio, agora nesse mercado aí tá mudando, hein? Quem não souber o que tá fazendo agora vai se dar mal. Aí me acendeu aquela luz de alerta e eu falei, poxa, deixa eu ir atrás de informação, então deixa eu ir atrás de aprender, né? Porque eu não sei o que eu estou fazendo, né? Tem hora que a ação está subindo, tem hora que está caindo, eu não entendo, é boa empresa está caindo. Então, então eu resolvi procurar
ajuda, né? Procurar auxílio. Então, em 2012 eu já estava aí há algum tempo já trabalhando em home office, né? E quando você está trabalhando em home office, você acaba se distanciando um pouquinho do mundo corporativo. E aí eu me senti na necessidade de fazer uns cursos, né? De começar a entrar em contato com as pessoas de novo. E aí eu fiz na época o Empretec do Sebrae, 2012, né? Foi o ano que eu fiz o Empretec do Sebrae e fiz o meu curso de formação de trader e investidor. Eu fiz com um profissional de mercado, né? E ele usava gráfico limpo, eu achava aquilo lindo, né? Eu falei, meu, que gráfico legal, né? Sem indicador, aquela monte de parafernália. Eu gosto assim, né, tal. E aí fui aprender com ele. Ele, né, montou uma turma. Naquela época tinha a DVFN, né? A DVFN, acho que tem a DVFN ainda. Ó, vou te falar que essa eu não conheço, hein? Foi mal, cara. Eu sou novo, eu sou mais novinho. E aí, beleza, né, cara? Aí eu fiz esse curso, daí beleza, né? E aí, nesse mesmo ano, quando foi... E aí eu ia muito bem nas ações, né? Sempre fui muito bem nas ações, tá? Só que nesse ano mesmo, mais pro fim do ano, eu conheci os mercados futuros, né? De dólar e índice, principalmente mini índice, né? A coisa mais linda e maluca do mesmo tempo, né? Maluca, e aí, poxa, eu era um cara que não fazia muito day trade, comecei a fazer day trade, e eu sei que, pô, rapidamente eu perdi meu dinheiro quase todo, cara. Foi questão, assim, de 3 meses, cara, pro mercado levar tudo que eu tinha, que não era muito, mas, poxa, era tudo que eu tinha, né? Que loucura. Aí eu parei, né? Parei, quando foi dezembro de 2013, eu parei, e eu falei, poxa vida, o que aconteceu? Vamos analisar o que aconteceu. O que eu descobri? Que eu não tinha aplicado nada do que eu tinha aprendido. Primeira coisa que eu descobri. Eu falei, cara, como a mente da gente prega peças, né? Porque quando você tá ali na tranquilidade, cara, dá tempo de você raciocinar, tomar decisão, tal. Agora, no dia a dia ali, né, você tem um lado ali que pega muito forte, que é o lado do day trade, e aí depois eu fui entender que o pessoal falava que day trade é a Fórmula 1 da Bolsa, e é isso mesmo, porque é você pegar, pô, você está acostumado a dirigir o seu carro ali, né, de repente você vai lá brincar com kart e tal, e daqui a pouco você está pegando um carro que anda 300 por hora, cara, e fazendo uma curva tamborela ali, cara, entendeu? A 300 por hora, cara. Você fala, caraca, como é que controla isso? Então é mais ou menos essa analogia que a gente faz, entendeu? A velocidade das coisas é muito diferente, né? O tamanho da alavancagem é muito diferente. Principalmente com o contrato futuro, né? Então, e isso daí... Então, o que eu percebi? Que eu não tinha sido muito bem preparado para esse tipo de mercado. Quando foi? Aí, então, fiquei o ano de 2013 todo fazendo essa revisão dos conceitos, trabalhando um contratinho só para poder entender o que estava acontecendo. Comecei a desenvolver as minhas estratégias, minha metodologia. E quando foi 2014, eu fui chamado para dar aula. Eu participava da sala do Trade ao Vivo, junto com o Igor, com o Rogério, com o pessoal lá da época da Rico, né? Ariake, Charles, quem mais? Léo, uma turma aí, o Tom. Participava com essa turma. E aí o Igor me chamou para dar aula. Ele falou, Júlio, ele chama de Afaz. O Afaz, vem dar aula aqui com a gente. Eu falo, cara, não vou, porque eu não fiz meu 1 milhão ainda, né? Pô, não vou dar aula, né? Porque a minha ideia era, não, só vou dar aula na hora que eu ganhar dinheiro nisso aqui, né? Aí ele falou, não, mas se tiver concreto, né? Você tem didática, cara, você é um cara que tá ganhando aí. Eu tinha realmente uma performance legal, né? Tava fazendo scalp, né? Naquela época. E aí eu resolvi aceitar. Falei, tá bom, eu vou. E aí comecei, cara. E foi aí que comecei a entrar para a área de docência, né? Para a área de dar aula, né? Então, em 2014 eu comecei a dar aula e eu já gostava de dar aula, porque eu também, nesse tempo paralelo todo,
eu era capoeirista, né? Eu tinha aí até 2015, então, 2015 eu tinha 20 anos de capoeira. Que isso, cara? E eu dava aula de capoeira, então eu gostava de ensinar, né? Uhum. Então fiquei nesse período na corretora Rico, fiquei até 2017, né? 2017 começou a ter uma exigência ali para os professores se tornarem analistas, né? Uhum. E aí eu tinha uma relutância tremenda em me tornar analista, né? E beleza, daí a XP acabou comprando a Rico, acabou desmontando o educacional todo, né? E aí eu acabei ficando de fora, por não ser analista. Né? Quando foi em 2018, eu fui chamado pelo Leandro Martins para fazer parte da equipe dele na Modal. Só que para isso, para estar na Modal, eu teria que tirar o certificado de analista, o CNPI, porque é né? E tal, então tinha que tirar o certificado, CNPI. Então, eu estudei que nem um condenado e acabei tirando. Porque é difícil, cara. Eles não te querem lá, né, cara? Pois é, cara. Pois é. Isso é uma coisa, assim, antes, assim, brevemente, né, vamos comentar sobre isso, mas o CNPI hoje, como que a gente pode dizer, é igual, segue mais ou menos a mesma linha do Uber, né? Antes todo mundo era Uber. Aí agora a Uber exige um reconhecimento, um curso e tudo mais. O CNPI também. Antes todo mundo era analista. Agora, realmente, se precisa do Eu CNPI, compararia, assim, com a prova da OAB, assim, né? Não é só porque você se formou advogado que você vai conseguir passar na OAB, entendeu? Exatamente. Então, à medida que a coisa foi ficando séria, cara, a gente precisou. E ainda bem, né, pessoal? Porque a gente tem um baita do CNPI hoje aqui conversando com a gente, cara. Que história maravilhosa. Julião, olha só. Vamos parar aqui rapidinho e a gente já continua essa história, porque você já falou de uma coisa aí que eu quero saber. Cara, você falou, né, que você começou ali sozinho e tudo mais, etc. E você foi desenvolvendo a sua estratégia. Uma coisa que a gente gosta muito de conversar é sobre a estratégia, aquilo que a gente leva, né? Cada um tem a sua estratégia, assim como cada um tem a sua comida favorita, cada um tem a sua estratégia, e é isso aí, meu amigão. Sim. E, cara, eu quero saber de você. Você falou já que você é da análise gráfica, então você vem do gráfico, você prefere o gráfico um pouco mais limpo e etc. Mas, cara, eu quero que aqui a gente desvende aí algumas coisinhas dessa sua estratégia. Como que você começou a fundamentar essa sua estratégia ao longo do tempo? E tem uma pergunta que o Peter gosta muito de fazer, infelizmente ele não pôde estar aqui, mas Peter, um abraço para você, meu amigo, e o Júlio vai responder. Se hoje você pudesse operar só com um indicador, qual indicador seria? Então, duas perguntinhas. Como que você começou a desenvolver? O que você leu? Aonde você foi buscar? Do pouco que tinha? Aonde que você foi buscar, né, esse entendimento para criar sua própria estratégia? E hoje, se pudesse escolher um indicador, qual seria? Isso aí é aquilo que eu comento sempre, né? Você nunca para de estudar, né? Você nunca para de aprender. E aí eu estava estudando muito sobre trend following, né? Que são estratégias seguidoras de tendências. Né? Então, como a gente lê muitas coisas, e aí tem muita coisa que Charles Down, né? Teoria de Elliott, você ouve Mark Douglas, você vê muitos autores aí de livros consagrados, né? Então, eu comecei a ler e entender um pouquinho mais sobre trend following, né? Então, são estratégias seguidoras de tendências. Então, eu comecei a entender, e aí eu trouxe, na verdade, não fui eu que inventei, mas eu trouxe para o day trade uma estratégia de trend following. Que eu percebi que, logicamente, quando você está fazendo trade curto no mercado, você quer que haja volatilidade, certo? Você quer que exista volatilidade para você fazer suas operações curtas ali, e pegar um scalp, ou pegar um trade curto, né? E tudo mais. Só que, quando você está falando de tendência, e você não quer, na verdade, que a volatilidade te tire da operação. Então, são duas vertentes diferentes. Uma coisa é você operar scalp, de repente, né? E isso pode até te prejudicar, de certa forma, se você não tiver um controle de overtrade, nessas coisas.
Porque o scalp são operações, para quem não sabe, o scalp são operações que você faz isso muito curta, né? Muito curta. E normalmente as operações de scalp não tem relação risco-retorno. Você tem a taxa de acerto a seu favor, e não a relação risco-retorno. Como a relação risco-retorno muitas vezes é o contrário, a taxa de acerto aumenta bastante. Porque é aquele trade que leva, às vezes, 1 segundo, 1 minuto, no máximo 1 minuto, 2, e já está no alvo, ou no stop, ou no 0 a 0, você já saiu da operação. Entrou e saiu, bateu, saiu, sabe aquela coisa? Puxa o rabo do leão e sai correndo. É isso mesmo. Né? Buraco de cobra, né? Vai lá, põe a mão no buraco de cobra, pega o que você quer pegar ali e sai fora, correndo. Por quê? O cara que é scalper, ele ou está trabalhando muito alavancado, ou é aquele cara realmente que não sabe o que está fazendo, quer lá pegar um tradezinho curto. E é muito interessante isso, porque na época que eu estava lá na Rico, eu operava também, né? Então, eu operava também. Então, o que acontece? Naquela época não tinha ordem oco. O pessoal hoje está tão familiarizado com ordem oco, com roteamento de ordem no gráfico. Cara, vocês estão vivendo o mamão com açúcar, né, do mercado. Naquela época não tinha isso. Então, a gente tinha que fazer scalper na boleta. Na boleta. Então, tinha hora que eu tinha que sair fechando boleta, porque tinha um monte de boleta aberta, com ordem de compra, ordem de venda, ordem de stop, sabe? E tem hora que você fala, nossa, não tô entendendo mais nada, vou fechar. Aí fechava tudo, as boletadas lá, porque, sabe? Esqueci a ordem no gráfico, esqueci a ordem no livro de oferta, né? No livro, fala, isso. Que loucura. Então, o scalp era rápido. Era coisa que você tinha que já mandar a boleta, já mandar as outras duas na sequência, né? E aí, era quase que tudo junto, né? Surgiu a ordem oco, né? Sim. Tá? Que aí você mandava uma ordem só, já ia com stop alvo. Isso. Né? Isso tudo na boleta. Depois surgiu, era caro o roteamento de ordens para você usar no gráfico, né? Para você ter um roteamento de ordens era mais caro. Hoje em dia tá tudo mais barato, né? Até a margem exigida era mais cara. Eu lembro que antes, acho que eu cheguei numa época que era R$600 de margem para você operar um contrato. Caramba! Exigida, entendeu? Já cheguei a pegar a época da Modal, que era R$15 de margem, né? Nossa, um contrato de índice. Hoje é R$100, né? Hoje é 100 de índice e 150 de dólar. 150 de dólar. Naquela época era R$15, R$15. Né? Mas eu já cheguei a pegar a época cara também de R$600 de margem. Então, o que acontece? Aí eu percebi que isso daí causava um certo transtorno, porque gerava ansiedade, gerava, às vezes, ali, né, umas operações que se você errar mais do que acerta, você fica bem negativo. E aí poxa, o que seria uma operação tranquila no day trade, né, para fazer ali, para você buscar? Então, você sabe que o range do diário, do gráfico, de um candle diário, ele ali gira em torno de 1.000 a 1.600 pontos, né? E se você pegar metade disso, cara, já é um bom negócio, né? Você pegar 500 pontos no dia já é um bom negócio. Poxa, onde que vai ter um setup que vai buscar 500 pontos, cara? E 500 pontos, muitas vezes, demora para entregar, né? Sim. Tá? Aonde que você vai entrar numa estratégia onde que vai te entregar 500 pontos sem você ficar se matando de compra, vende, agora peguei 100, agora peguei 50, agora peguei 150, agora falta pouco para 500, devolve tudo. Aí devolve, exatamente. Agora eu tô negativo, cara. E assim, não que a gente não cometa esses erros, porque a gente, infelizmente, a gente tem um sentimento humano que atrapalha fatores externos, concentração, né, que você não consegue ficar o tempo todo. Enfim. E aí eu descobri que você tem uma maneira de operar, né? Porque a galera fala muito do high-low, né? Porque o high-low é um indicador de stop. Não é um indicador somente de stop. Ele é um indicador também de entrada. Tá? E como a gente trabalha preço, então eu acabei criando essa estratégia do high-low. Tanto é que hoje o pessoal que usa, né? Tem um pessoal que comentou comigo esses dias que eu postei aquele vídeo que você comentou lá no meu canal, o pessoal falou, Júlio, até hoje eu uso high-low, né? Já colocaram lá, hashtag high-lovers,
Né? Então, a galera que conhece, se quiser comentar aí, comenta aí. Hashtag HighLovers. Coloca aí no comentário. Hashtag HighLovers, né? Que são os amantes do High Low, né? Então, se tivesse que escolher uma única estratégia para operar, essa seria a estratégia de indicador que eu escolheria para mim, para começar, principalmente para quem está começando, né? O pessoal já quer por 1 minuto, começar e já ir por 1 minuto. 1 minuto entendeu? Coisa de maluco. Entendeu? Então assim, eu tava até setembro desse ano, eu tava com uma sala de trades, eu acabei encerrando essa sala, tá? Mas assim, a gente trocava muita experiência na sala, de bate-papo, né? De bater papo sobre o mercado e tudo mais. Teve uma vez neste ano, não sei se foi este ano ou ano passado, tá? Que deu uma entrada de estratégia de high-low ali, deu uma entrada e o trade levou 7 horas para ir no alvo. 7 horas para ir no alvo. Aí você fala, pô, como é que pega um trade desse? Como é que faz para ficar dentro de uma operação dessa? Você colocar a estratégia, ter a aceitação do stop e sair da frente da tela. Entender que depois que deu a estratégia, que deu o start da operação, o trade não é mais seu. Isso. Né? E aí, realmente sair da frente. Falar, não, é stop ou alvo. E deixa lá. Deixa rodar. 7 horas. Então, quer dizer, você não pode estar na frente da tela. Porque se você ficar na frente da tela, você vai atrapalhar. Você vai estragar o setup. Exatamente. Vai querer mexer no stop, no alvo, né? Vai, porque tem notícia, porque tem isso, tem aquilo, é porque a média não sei o quê, a média não sei o quê, e porque é o pivot point, porque é o ajuste, porque isso, porque aquilo, você vai estragar a operação. Não estou dizendo que é a melhor do mundo, tá? Mas é a estratégia mais tranquila de operar que você pode ter aí no day trade, operando gráfico de 15 minutos, que com certeza vai se encerrar no mesmo dia, né? 15 minutos, então é a operação de day trade. Eu acho que acima desse tempo gráfico já se torna uma operação de swing trade, né? E abaixo desse tempo gráfico você tem muito ruído. Então, aí já não funciona tão legal. Porque às vezes tem a notícia, tem a movimentação da notícia, sai alguma coisa assim, é a galera ali fazendo a trocação, né? A pegação ali numa região de preço. Aí, às vezes, os parâmetros não são os melhores, justamente por causa da volatilidade também, que dependendo de onde que você queira atuar, até facilita, né, a entrada. Então, se chegar na região certa que você já tinha proposto, né, a operar e entrar, seria muito melhor. E, cara, com base nessa aí, do high-low, quero saber se teve algum dia que, sem querer, esse hello te deu um tchau assim na sua cara, ou te deu um high-low grandão. Quero que você conte aí alguma experiência que você tenha do mercado, mano, que um dia a BMF quebrou ou que você quebrou a BMF. Conta aí um diazinho pra gente. Assim, logicamente que você acaba aprendendo um monte de coisas no mercado e acaba, às vezes, misturando tudo que você sabe, né? Então, principalmente, porque assim, todo setup, ele tem um período que ele não funciona, certo? Então, o mercado, o high-low, ele é um setup de tendência. Ele é um setup de tendência. Então, pô, você pega um mercado ali que tem 600 pontos de range no dia, o high-low não vai funcionar. Porque é o mercado que fica cruzando média toda hora. Entendeu? É o mercado que fica de lado. E o problema, muitas vezes, é você não ter a aceitação do stop. Então, você tomou o primeiro stop, né? Poxa, você quer entrar de novo, e aí você, às vezes, acaba querendo alavancar para recuperar alguma perda, alguma coisa que você não aceitou, né? Tá? E aí o mercado te pega, cara. O mercado te pega, entendeu? Muitas vezes você entra, por exemplo, eu falava para os alunos, falava, olha, não opera contra high-low. Não opera contra, tá? E às vezes você está vendo outro setup e ele anda contra. Porque o high-low, ele anda contra. Só que ele está andando contra na vela do 1, na vela do 4 minutos, né? E, poxa, você não está entendendo ali que ele está fazendo só um recuo, um repique da movimentação, mas ele não saiu da tendência ainda, né?
E Não. muitas vezes você está operando errado, você está operando maior, às vezes com mais contrato, contra o movimento principal de tendência. Uhum. Isso pode dar problema, né? Porque muitas vezes eu me peguei operando contra a tendência, contra o meu próprio setup. Uhum. E isso é normal do ser humano, né? Você fala assim, não, mas agora tá dando um padrão aqui de reversão. Tá? Uhum. Então, até no tempo gráfico menor, ele faz esse padrão de reversão. Só que o mercado ele tem uma coisa que é a frequência. Às vezes ele está mais lento, às vezes ele está mais com menos volume, entendeu? Então, às vezes ele está num padrão de reversão, só que ele não tem volume. E aí você está vendo uma baita vela ali, quando você vai ver o tamanho da vela é de 100 pontos. Uma vela de 5 minutos, de 4 minutos, aí você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu estou precisando aqui de 200 pontos, 250 pontos, e o mercado levou 1 hora ou meia hora para andar 150 pontos. Então, assim, essas coisas que a gente vai pegando no dia a dia, você fala, opa, peraí, o mercado mudou o padrão dele aqui, mudou a frequência dele aqui, já não está mais andando com vela. Eu já cheguei a pegar movimento de mercado que a vela do 1 minuto tinha 300 pontos. Vela do 1 minuto. Que isso? Cara, época de eleição, eleição presidencial, tem um volume absurdo no mercado. Qualquer 1 minuto ali, aí o cara, vou fazer um scalp. Vai fazer um scalp? Vai aguentar uma vela de 1 minuto de 300 pontos ali na cara? Você entendeu? Falar é fácil. No simulador é fácil. Na conta real, eu quero ver quem que é esse leão aí. Então, e às vezes ele não faz uma vela, né? Ele faz 3, 4. Pô, as 3, 4 de 300 pontos. né? Você fala, nossa, o mercado em 3 minutos ele subiu 600 pontos, ou quase 1000 pontos ali em 3 minutos, aquele tirão. Pior do que isso, às vezes, é quando ele vai e volta, né? Então, por exemplo, se ele andou 600 pontos, pô, foi 1.200, porque é a subida e depois a descida. É a ida e a volta, né? Então, são essas coisas aí, essas nuances do mercado que você vai entendendo e que todo mundo que opera na bolsa, né, passa por isso, cara. E assim, não é sempre que ganha, né, cara? Você toma o loss. E se você não vem de uma fase de vida, por exemplo, que você está aceitando o loss, muitas vezes você tem outras coisas acontecendo na sua vida, você vai querer descontar no mercado, você vai querer, opa, peraí, não, eu não aceito esse loss, vou recuperar. Cara, eu vou recuperar a pior coisa para o trader. Porque o resultado, ele vem, mas ele vem devagar, cara. Ele vem devagar, ele vem construindo esse resultado, né? Ele vem aos poucos, sabe? E muitas vezes a gente tem pressa do resultado. Você fala assim, pô, mas eu preciso do resultado para ontem. Cara, só que o mercado é no tempo dele, não é no seu tempo. Não é porque você comprou que vai ter que subir, não é porque você vendeu que vai ter que cair. Então, essas coisas da gente falar, por exemplo, de setup, né? Não é porque existe o setup ou porque ele está dando entrada que o mercado é obrigado a ir na direção. Então, quem é o soberano nessa parada? É o mercado, ele que sabe a hora que ele quer. O mercado é vivo, né? O mercado é vivo, são várias pessoas, várias análises. Exatamente. Se hoje a gente opera pessoa física, pô, você opera contra grandes players, cara. Você opera, não é contra, na verdade você opera junto, só que se você tiver contra, aí você se lascou, né, porque você tá querendo, eu vou entrar aqui com meus 10 lotinhos aqui e vou fazer o mercado andar, você não vai fazer o mercado andar. Exatamente. Muitas vezes você olha o gráfico, você fala assim, peraí, cara, essa vela aqui, ó, que fez esse pavio aqui, não rompeu o topo ou não rompeu o fundo, essa vela aqui tinha 35 bi de dinheiro, cara. Um volume de, sei lá, 50 milhões de contratos. E não conseguiu romper. Por que você, com seus 5, 10 contratinhos, vai achar que vai romper? Você entendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte, que nosso volume que a gente está operando, seja ele 1.000 contratos, não vai fazer o mercado romper nada. Não vai fazer o mercado romper. Quem vai fazer romper são os big players, são os market makers, são os caras que estão ali com bilhões, né, movimentando, né, no mercado, muitas vezes montando posição. E se você começa
a andar junto com eles, você pega uma rapelinha ali que é sua, você entendeu? Agora, achar que a gente vai dominar o mercado, que vai controlar o mercado, não controla. Tá? Então, Nessas, assim, a gente pega a migalhinha do bolo, né? Eles estão comendo o bolo, eles lá, e a gente vai aqui pegando as migalhinhas, mas às vezes consegue dentro pegar do nosso algumas coisas. tamanho, né? Dentro do nosso tamanho. Exatamente. Eu vejo aí, às vezes, o Exatamente. cara postando boleta aí, não, porque hoje eu peguei boleta aqui grande aqui e tal, operei 200 contratos, 100 contratos, tal. Isso aí é muito prejudicial para quem está começando, né? Quem está começando, muitas vezes, é o único capital da vida que tem e está ali colocando ali, para operar toda a quantidade que a corretora permite de lote, né, cara? E quer dizer, uma oscilaçãozinha de uma volatilidadezinha ali já quebra a conta, já é estopado pela corretora. Então, assim, como é que faz, então, para você começar pequeno e evoluir, você entendeu? Como é que faz para você controlar a sua ansiedade na hora de operar e aceitar que aquela operação pode estopar? Entendeu? Seja ela qual for a sua estratégia, você entendeu? Você pode operar o que você quiser de estratégia. Você pode operar gráfico limpo, você pode operar cruzamento de médias, você pode operar indicadores, o que você quiser, você pode operar. Porque eu acho que tudo funciona no mercado. Ah, porque a minha estratégia é a melhor do mundo. Não, não é. Não é. Porque a estratégia do fulano também é. A estratégia do outro também é. Então, a estratégia melhor é aquela que você executa com disciplina todo dia. É aquela que Porque funciona. aí você entra num dado que eu gosto bastante, que é a de probabilidade estatística. Né? Quantas vezes isso daí ocorre? Quantas vezes esse evento ocorre? Dessas vezes, quantas vezes ele vai no alvo? Quantas vezes ele sai no 0 a 0? Quantas vezes ele estopa a operação? Né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, será que eu vou conseguir viver de day trade? É uma pergunta que não tem muita resposta exata, porque... concreta, né? Uma resposta meio que subjetiva. Você entendeu? Porque como é que você pode garantir no mercado de renda variável que todo dia você vai pegar aqui seus 100 reais, 200 reais, 1.000 reais que seja, entendeu? 5 mil reais, todo dia. Na planilha é fácil, na planilha é uma coisa linda, né? Você projeta lá, olha, se eu pegar 1.000 reais todo dia aqui, eu vou ter 20 mil no mês. Cara, que legal, cara. Todo mundo, é o sonho, né? Agora, e quando não dá certo? O que eu vou fazer? Então, a pergunta, na verdade, para quem está começando, na verdade, é o que eu vou fazer quando não der certo? Né? Muita gente fala, então o segredo é pegar operações com risco-ganho. Tá. Lindo, maravilhoso. Quero ver fazer isso daí na prática todo dia. Bota em prática. Bota em prática. Todo dia vai ter 3 para 1, vai ter 5 para 1, 10 para 1, todo dia? Será? Pois é. Quer dizer, você está tentando adivinhar o topo do mercado e o fundo do mercado, ou acertar realmente, né? Aonde que é o fundo, onde que é o topo. E muitas vezes, até a pessoa acertar o fundo, tomou vários stops curtinhos. Quando vê, já está lá bem negativo, aí vai querer alavancar para recuperar, você entendeu? Então, e aí vai naquele... Oi? Pode falar. E aí é pior, né? Porque você vai se alavancando, vai naquele, por exemplo, no overtrading, às vezes cai nisso, né? Agora vai, o cara acaba perdendo tudo aquilo que já conquistou. Perde o raciocínio lógico, né, da coisa, né? Então, assim, isso tudo eu tô falando de vivência própria, tá? Porque, assim, tudo que eu tô falando, eu não tô falando de alguém, não, tô falando de mim, né? Tá? E às vezes, assim, você pode ter o tempo que for de experiência no mercado. Você fala assim, não, então o Julião agora é o pica das galáxias que ele vai acertar tudo. Muito pelo contrário, cara. Vai ter um momento que você vai errar. E aí é pior, às vezes, você ter muita experiência, às vezes, também. Por quê? Porque você entra numa fase que você acha que não vai errar mais, né? Você acha que não vai errar. Não, vou enfiar 1000 contratos aqui que eu não vou errar, não.
Minha taxa de acerto é muito boa. Cara, é nesse dia que o mercado te pega. Bobão, tá aqui, ó. Você entendeu? E aí a gente vai pro fight com aquele coisinha pequena que a gente tem, nada a ver, e acaba tomando na cara, né? Vem na nossa cara. Pedala na nuca que você não volta mais. Aí você fala, caraca, cara, tomei aqui. Aí é beleza, né? Aí você muitas vezes entra num ciclo também. Né? Você também tem fases do mercado. Assim como o mercado. O mercado tem a fase que ele só cai, tem a fase que ele só sobe, tem a fase que ele não anda. E o trader também tem a fase que ele ganha demais, né? Uma sequência legal. E tem aquele ciclo de perda que ele não consegue sair, cara. Ele entrou no ciclo da perda e não consegue sair. Né? E aí, logicamente, que a gente tem algumas técnicas, tem algumas coisas que você ensina ali, que você tenta colocar para os alunos praticar, e até mesmo para eu mesmo praticar, para sair do ciclo de perda, do ciclo de loss e voltar para o ciclo do ganho. Porque tudo é ciclo, é hábito, né? Sim. Disciplina. Então, você tem que se habituar a ganhar. Sabe? Porque você começa a acostumar a perder e não para de perder. Você fala, pera, não, quero ver o verdinho ali na boleta, não quero mais ver o vermelho, cara. Quero ver o verdinho todo dia, nem que seja pouco. Você entendeu? Mas o grande problema é não valorizar o pouco, né, cara? Porque, cara, qualquer 20 reais, né, dia, qualquer 50 reais dia já é uma grande conquista. Poxa vida, não é à toa, falando nesses números pequenos, né, mas um número grande não é à toa que 95% da galera que opera na PMF hoje não tem consistência. Sim. Né? Então, realmente, qualquer ganho pequeno que a gente tem que ser valorizado. E não é aquela coisa assim, depois, ganhei 20, agora eu vou entrar no próximo trade que eu vou fazer 40. Também não é assim que funciona, né, para quem tá começando, porque aí o cara vai e acaba caindo no overtrading, que aí vai e aí acaba perdendo 40, ou seja, então você perdeu os 20 que você já ganhou e ainda devolve mais 20, então você tira 20 do seu bolso e aí, cara, vai nesse ciclo todo infinito que aí o cara fica nessa batalha, né, consigo mesmo. E aí, Julião, eu quero entrar agora, já que a gente está abordando esse tema, vamos continuar a sua história. A gente parou ali em 2014, né, quando você começou a dar aula, você tirou lá o seu título de CNPq e tudo mais. Então, vamos seguir agora nessa linhagem, porque agora eu quero falar da educação. E você, como professor, você como mentor, você já recebeu muita gente. Você também trabalha com isso, né? Você também é especializado nessa área, você tem uma boa didática, como você falou, a galera te chamou para conversar, e aí agora vocês têm um baita time, né, para fazer isso, já estão ajudando milhares de pessoas também no nosso Brasilzão. E aí, cara, eu queria conversar com você sobre, assim, ó, não polêmico, mas é um fato, né? E como você é professor, você é um cara que já estudou, sabe, que saber a sua opinião, basicamente uma pergunta meio pessoal minha. A gente olha para o mercado lá fora, não vamos falar ainda das coisas lá fora, mas só o contexto. A gente vê que, por exemplo, o americano, basicamente todo americano, ou a maior parte da população, 70% ou 65% da população norte-americana, eles têm alguma coisa em ações, em investimentos futuros, seja o que for. Então, é um país que é bem desenvolvido, né? E que a população também pensa nisso, em investimentos e tudo mais. No nosso Brasil, isso chegou tarde, né? Então, estamos ainda criando essa cultura, e aqui estamos nós da Get justamente para isso, para ajudar quem está começando, para começar a fazer essa coisa se tornar mais natural, né? Mais presente nas nossas vidas. E aí, cara, você como mentor, você já pegou muita gente, você como professor, você sabe de muita coisa. Eu queria saber da sua opinião, como que você vê a importância dessa educação que a gente precisa, né? Muito tempo atrás, lá, inclusive, na época acho que do segundo eleitorado da Dilma, antes de sofrer o impeachment, né? Ali então, 2014, 2015, que é essa área que a gente está conversando, eu lembro que eu estudava ali numa escola em Curitiba e na região ali que a gente se estuda, na região que eu estudava, na cidade a qual eu morava,
as escolas, os diretores começaram a levantar essas questões. Poxa, nós poderíamos ter educação financeira nas escolas e tudo mais, não sei o quê. Acabou que não levou para frente, mas tudo bem, isso não interessa. Mas como que você, Julião, como professor, também como trader, como preparador, como mentor, como que você vê essa nossa educação, cara, comparado, né, lá fora? Você acha assim, que dá para melhorar? Você acha que a gente está andando num caminho certo, com cada vez mais professores aí se colocando à disposição, etc. Como que é a sua análise sobre isso? Então vamos lá, né? 2014 eu comecei a dar aula, né? Então eu confesso que eu gosto de dar aula. 2018, né? Que foi a época aí que eu me tornei analista, tá? Então eu tinha uma baita vitrine, né? Que era a Modal, né? Que era a sala ao vivo, então era uma baita vitrine. E aí veio a pandemia, né? Na sequência. Sim. Então nessa fase, nesse tempo, toda semana eu tinha turma de mentoria. Toda semana eu tinha turma de alunos, né? Ou fazendo cursos gravados meus, ou fazendo a mentoria ao vivo comigo. Tá? Então, toda semana tinha turma. E aí, era um público que estava interessado em aprender, que estava interessado em participar ali da bolsa, né? E na minha mentoria, o day trade é a última coisa que eu falo de day trade. Né? Então, você entendeu? É assim, então, eu tinha uma carteira semanal, por exemplo, um grupo de mentoria de carteira semanal. Então, pensa, as pessoas se posicionavam nas ações, eu como analista CNPI, eu posso dar essa indicação de compra e venda, então eu tinha esse grupo de carteira de semanal, onde eu indicava, olha, tá dando ponto tal, stop aqui, alvo lá e tal, e a gente tinha uma planilha de controle para acompanhamento dessas ações, né? Entendeu? Então, era um trabalho mais tranquilo em relação a capital, por exemplo, inicial e evolução de capital. Né? A gente estava falando aí de um trabalho mais assim, de 2 horas por semana para você analisar e para você escolher os papéis que você quer trabalhar na próxima segunda. Né? Então, não era uma carteira de giro, então dura uma semana só e fecha tudo e sai. Não era. Uma carteira que às vezes você entrava, durava 2, 3, 4 semanas para chegar no alvo, para dar stop ou para proteção. Então, era bem legal fazer esse trabalho de um prazo maior. Então, e aí utilizando sempre, né, a análise técnica, né, de operar ações de boas empresas. Então, isso era bem legal. Né? Então, nessa época da pandemia, eu acho que deu um boom de CPFs na Bolsa. Migrou bastante CPFs na Bolsa. Acontece assim, quando a pessoa ela vai procurar informação, né? Hoje tem muita coisa gratuita no YouTube, espalhada, um monte de coisa. Então a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu entrava no horário de almoço, que era o horário de almoço, era do 12h30 às 12h30. Então não era um horário também que era muito visto, né? A pessoa via depois o gravado. Então, assim, muita gente chegou em mim depois de ter passado por diversos outros professores e analistas. Não falando que eu sou o melhor, mas assim, de repente o cara fala, pô, Júlio, se eu tivesse te conhecido antes, tinha feito só o seu treinamento. Então, assim, muitas pessoas que estão buscando informação, ela também tem que saber o que está buscando, com quem está buscando. Né? Porque a Bolsa de Valores, você não é que você largar sua profissão para se tornar um trader, um investidor, mas você deve operar e especular o mercado como profissional, de forma profissional. Senão você vai entrar para a estatística. Entendeu? Então, essa questão, ela realmente deveria ter nas escolas. Eu acho que algumas escolas hoje particulares têm a educação financeira. E quando a gente fala de educação financeira hoje no Brasil, a gente ainda fala muito de renda fixa, de poupança, de CDB, de renda, né, de produto de renda fixa, e não fala de renda variável. Não, porque renda variável é perigoso. Não, porque renda variável, a pessoa perde tudo que tem, claro, né? Porque se você transforma a renda variável num jogo, num cassino, ela é, né, prejudicial. Agora, se você trabalha a renda variável de forma profissional, de forma a ter cautela, sem pressa, você consegue, por muitos anos, utilizar a renda variável para multiplicar o seu capital. Entendeu? Lá fora é mais divulgado, porque eles têm essa cultura, justamente por não ter uma renda fixa que paga tão bem.
Então, a maioria lá fora dá de presente pro filho. Fala, vou montar uma carteira de ações aqui, quando meu filho fizer 18 anos, eu dou de presente para ele, entendeu? E fica lá, às vezes, de herança, às vezes o cara tem ação lá de muitos anos, entendeu? Carteira que vai carregando, vai fazendo. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, né? Não é uma cultura, a cultura da renda fixa, a cultura da poupança, e olha lá, entendeu? Porque a maioria das pessoas nem isso consegue, né? Porque o salário mínimo aqui é muito pouco. Então a pessoa às vezes não consegue nem guardar um dinheiro, você entendeu? E aí tem que ficar juntando lá de 100 em 100, cara. Vai juntar o quê na renda variável? Vai comprar tesouro direto, você entendeu? E aí fica com medo da renda variável, porque trabalhou a vida toda para juntar um dinheirinho, você entendeu? Vai colocar na renda variável ainda. Então, assim, essa questão financeira no Brasil, ela é bem complicada, né? Esse trauma, esse medo que as pessoas têm da renda variável, né? Então, você entender o que é o mercado, entender o que está acontecendo na economia, no mundo, né? E olhar para isso daí e falar, poxa, o que eu posso tirar de proveito? Então, a pessoa fica muito preocupada, né? Muitas vezes quer fazer a operação, mas fica preocupada, né? Porque muitas vezes está olhando só ali o day trade, está olhando ali o dia a dia, né? Esquece que também tem ações que tem longo prazo, que um prazo maior, né? Entendeu? Então, existem muitas vertentes nesse mercado, cada um vai defender sua bandeira. Eu acho que é perfil, eu acho que quem tem perfil de longo prazo, de buy and hold, vai ter esse perfil. O cara que está juntando ações aí desde os 12 anos de idade, tá show de bola, eu tenho 70 anos, ainda tô, né? Mas assim, o cara que começa mais tarde que nem a gente, eu mesmo comecei tarde, você entendeu? Muitas vezes você olha e você fala, cara, peraí, se eu for ficar mais 30, 40 anos juntando ações aqui, eu vou morrer e não vou utilizar nada disso aqui, entendeu? Se você vai largar para o seu filho, para os seus netos, tudo bem, agora, entendeu? Agora, se você... Aí é outra história, né? Mas tudo bem, entendeu? No meu caso, por exemplo, eu acho que no longo prazo estaremos mortos, né? Então eu prefiro especular a bolsa, aproveitar o rally que tem, entendeu? E tirar proveito disso. Sim, e viver essa adrenalina maravilhosa, né, cara? Porque estamos nesse meio, né? A gente vive fascinante, né? Nesse meio, no meio do risco. Cara, e é perfeito. Exatamente. É igual. Você citou aí a Fórmula 1, não sei se você gosta também de Fórmula 1, eu imagino que sim. Vai ter aqui em São Paulo, vai ter corrida. Sim, esse final de semana tem. E, cara, exatamente isso, né? O bonito da Fórmula 1, quando o piloto senta, e N pilotos já falaram isso, é essa adrenalina, cara, é essa coisa que você tá ali entre a vida e a morte. E para mim, no mercado, é isso. É a estratégia que você tem que montar, porque, como a gente falou, né, não é você que manda, mas você tem que se encaixar na onda que a galera tá surfando, ou seja, você tem que ficar ali na corrida com a galera que tá vencendo. E você não pode deixar nem eles te baterem e também nem querer bater neles. Então você vai indo no passo deles e aí você vai, cara, quando você senta... Assim, eu gosto muito de game, né? De Fórmula 1, jogo videogame muito. Nunca pilotei um carro. Mas, cara, quando você tá no carro ali, é concentração e é foco. Né? Você sabe dos seus riscos e você tem que se concentrar em fazer aquilo que tá fazendo. E aí a educação é muito importante, né? Porque tem várias áreas hoje que englobam essa questão da nossa educação para o day trade. E você como mentor, cara, e agora eu quero puxar aqui a brasa justamente para esse pedaço de picanha, porque muita gente fala, né, não adianta o cara só querer operar, não adianta você comprar aqui, ter aquele conceito de comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato, não adianta só isso. Tem a parte também interior da pessoa, né? Estratégia que ela quer, se a pessoa se sente confortável ou não, o emocional da pessoa. E aí, mano, você é um mentor, e aí eu queria saber se já chegou uma pessoa lá, assim, que você pegou um aluninho seu que já chegou com o emocional totalmente abalado, se já aconteceu com você de pegar alguém que falou, como você citou, né? Pô, cara, fiz vários outros cursos antes, quem me dera se eu tivesse feito primeiro com você, você teria
poupado tanto caminho e tudo mais, como que você lida com quem já chega para você com essa ideia, tipo, pô, mercado financeiro só pega meu dinheiro, não sei o quê. Como que você gira esse emocional dos teus alunos lá na tua mentoria? Como que você faz para reverter isso e como faz para deixar eles com um bom emocional para poder operar? Exatamente, né? Tem muita gente assim de vários tipos, né? Tem gente que já quebrou, tem gente que já perdeu muita grana, tem gente que já perdeu pouca grana, tem gente que nunca operou, né? Então são vários perfis, né, cara? Então, qual que é a grande sacada? Né? Você preparar essa pessoa para o mercado financeiro. Quando a gente fala de day trade, né? A gente está falando de um ambiente que é totalmente acelerado. Principalmente o mercado futuro. Então, é você entender, e aí que eu acho bem legal, porque tem muitos alunos que fizeram treinamentos comigo, que fizeram mentorias comigo, e que estão melhores que eu. Né? Estão melhores que eu, sabe? Tem gente que é destemida, cara. Você fala assim, cara, o cara não tem medo, você entendeu? Legal, o cara, legal. Entendeu? Você entendeu? Eu já sou meio ressabiado com o mercado, tal, porque você já tomou tanta pancada que você sabe, né, cara? Opa, pisa ali direitinho ali, né? Não vai ali, né? Que você toma cuidado, tal. Agora tem cara que fala, meu, peraí. Não, esse aqui é assim e tal, e vai, desenvolve. Então, eu tenho muitos alunos que não foram para frente, tá? Que desistiram do mercado, né? Principalmente do day trade, e tenho muitos alunos que estão voando, cara, voando mesmo, voando. Sabe? Que Quando legal. a gente fala voando, a gente está falando aí. Você está falando aí de casa do milhão, o cara já está nos 10, já está nos 50. Entendeu? Boa, que legal. Entendeu? Que legal, cara. E voando, você fala, cara, tá melhor que o professor, cara. Mas é isso a ideia, né, cara? A ideia é você passar o conceito. O aluno que entende o conceito, ele voa. Porque eu não estou te ensinando a fórmula mágica. Né? Quando você está dando aula, você não está dando aula da fórmula mágica, você está dando aula do conceito, cara. Olha, é isso aqui, é assim que funciona. Ó. O mercado ele é assim, tá? O manejo de risco é assim, né? As metas é desse jeito aqui e tal, né? E você tem essa estratégia, essa e essa. Você pode, então, o mercado de renda variável ele te possibilita, né, um mundo de possibilidades. Então, a gente está falando aqui de day trade, mas não tem só isso, você tem mercado de ações, você tem mercado de opções, você tem fundos imobiliários, né? Você tem uma série de operações estruturadas, você tem hedge com contrato futuro, você tem hedge com dólar, quer dizer, você tem uma série de possibilidades aí no mercado que você pode utilizar, você entendeu? O day trade é só uma delas, né? E é muito interessante isso, né? Quando você consegue resgatar essa turma, né? Resgatar essa pessoa que às vezes está ali com o emocional meio destruído, né? Que você quer, você fala assim, poxa, pera lá, vamos fazer um trabalho aqui, começa com pouco, entendeu? O trabalho tem que ser assim, quer dizer, como é que você faz, né? Para você resolver uma coisa que é conflito seu, né? Interno seu, sabe? Então, e muitas vezes eu já estive em conflito comigo também. Né? É o que eu falo, a gente muitas vezes acha que tem o controle da vida ou do mercado, você não tem controle. Muitas coisas que você está ali, de repente, vivenciando na sua vida, você não queria aquilo, mas aconteceu e você está vivendo aquilo. Então, aceitar isso, né? E tentar não deixar isso te atrapalhar no seu objetivo. Quando você tem um propósito maior, né? E a gente está falando de dinheiro, então, para que você quer dinheiro? Você tem que ter o porquê disso, né? Por que você quer dinheiro? Você tem que ter esse propósito. Dinheiro só por dinheiro, você vai devolver para o mercado. Entendeu? Então, você tem que ter esse propósito. Né? Você tem que olhar para os lados também, de tentar melhorar como pessoa, melhorar como ser humano. Isso se reflete muito no que você faz no mercado. Muitas das situações que você está vivenciando na sua vida se refletem na bolsa. Né? Então, eu acho que é um trabalho mesmo delicado. Eu não sou psicólogo, né? Não sou psicólogo, mas assim, tem muita coisa que você lê, que você conversa com outras pessoas,
conversando até com psicólogos e tal, você vê que no mercado financeiro parece que é uma lupa, né? Ele amplia demais, amplia demais isso daí, e você fala, poxa, sabe, aquele dia que você não tá legal, nem vem operar, nem vem pra bolsa, nem vem pro day trade, cara, porque você vai tomar ferro, porque muitas vezes você tá ali com um problema e vai querer vir pro mercado poxa, e o mercado ele não quer saber se você tá com problema ou não. Ele não vai te perdoar. Você entendeu? Você errou, cara, você vai pagar caro. Você entendeu? Já era e vai ficar errado pro resto do dia. E ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você tá precisando pagar boleto. Ele não quer nem saber. Ele arranca tudo que você tem. Entendeu? Sim, então, bem como um assaltante vai embora. Tem que vir, poxa, construindo, né? Construindo uma base, construindo devagarzinho e não ter pressa. Eu acho que essa é a dica principal, não ter pressa, você entendeu? Então, é bem difícil, né? A pessoa que às vezes está passando por uma fase e achar que o mercado financeiro vai resolver. Então, ela não resolve desemprego, não resolve se você está sem grana, né? E quer tirar tudo aqui do mercado, não vai. Entendi. Fala. Não, é isso, né, cara? É um assunto bem delicado essa questão, né? Do emocional. Sim, de emocional. Realmente ele atrapalha demais, né? Agora, quando você estuda, tem confiança na técnica, e aí vem aquela questão, poxa, você já estudou, já fez os seus backtests, né? Já olhou o mercado diversas vezes aquela situação ocorrer, então você tá mais preparado, entre aspas, assim, você entendeu? Porque é o que eu falo, treino é treino, jogo é jogo, né, cara? Então, exatamente. Na hora do pega é que nós vamos ver se você está preparado mesmo. Não adianta ficar a vida inteira no simulador e falar, não, agora eu tô pronto. Não, você não tá. Entendeu? Porque agora, na hora do mercado, na hora que tá ali o seu dinheiro correndo ali, cara, é ali que você vai entender se você tá realmente preparado ou não. Você entendeu? A pergunta é, cara, eu tô aplicando a técnica corretamente? Sim. Eu tomei o stop. Tá dentro da técnica? Sim. Agora, se você não fez isso daí, não fez esse checklist, tudo que você fizer, você está fazendo como uma aposta, como um jogo, entendeu? Então, não adianta. Às vezes o cara posta lá a boleta de ganhos astronômicos, mas o quanto você esteve negativo antes dessa boleta aí? Pois é. Essa que é a questão, né, cara? Você está conseguindo controlar a sua perda no dia de perda? Você está conseguindo assumir o loss do dia, fechar a porra toda e ir embora, fazer outra coisa? Ou você fica doido com o stop, quer recuperar e vai alavancar e fica entrando em tudo quanto é movimento. E aí se enrola mais ainda, né? Se enrola, porque a gente estava falando do setup do high-low. Ele vai dar umas 2 ou 3 no máximo no dia a entrada. Umas 2 ou 3 no máximo. Quiçá ele vai dar uma só entrada no 15 minutos. Você entendeu? Então, assim, a pessoa fala assim, hoje eu fiz 30 operações. Hã? Então você não está operando high-low, pô. Você está fazendo scalp. E nem scalp você faz 30 operações, né? O scalp também você tem que limitar ali para umas 3, 4, 5 no máximo. Entendeu? Você vai trabalhar um gráfico intermediário ali, 4 minutos, 5 minutos, ele vai te dar umas 5, 6 operações no dia no máximo ali. Agora, não, eu sou scalper, eu vou ficar das 9 às 18 fazendo scalp, cara. Uma hora o mercado vai te atropelar. Fora que vem a outra parte, né? O cansaço, a falta de atenção, que uma hora chega, vem fome e tudo mais, e etc. E tal. O telefone toca, alguém te chama. Isso, as costas dói. Você não tá concentrado o tempo inteiro para ficar ali com o olho grudado na tela fazendo scalp o tempo todo, entendeu? Exatamente. Cara, nessa linhagem ainda de emocional, vamos andar mais para frente agora. Eu queria falar de 2020, 2021, que foi a época da pandemia. Sim. Foi onde muita gente conseguiu quebrar e foi onde muita gente também conseguiu fazer dinheiro. Eu queria saber como que foi a tua visão, a tua experiência na época da pandemia, né? Você já operava, já dava aula, estava ali com a galera da Modal e tudo mais, mas como que foi para você, Júlio, essa questão da pandemia, cara, que você viu o mercado, porque também, você começou no mercado lá em 2008.
até 2015, não, um pouquinho mais pra frente, até 2018, talvez, a volatilidade do dólar não era tão alta. Então, talvez ali pagava o quê? 12, 15, 20 pontos no dia e já era bom, né? Nessa altura aí, 2014, 16. E, cara, depois de 2020, mano, a pandemia era 100 pontos no dia. Às vezes entrava em leilão no meio do nada, né? No meio do pregão. E aí ficava aquele desespero. Recentemente, esse ano ainda, né? Nós tivemos o Circuit Break na Ásia, que foi uma coisa louca. No início desse ano, ainda mais lá em agosto, não, desculpa, maio, acho, ou julho, nós tivemos um dia de pregão que o mini índice entrou em leilão 3 vezes por causa da volatilidade. Sim. Então hoje a gente tem um mercado completamente diferente. Então como que você, cara, foi se adaptando com high-low, com o operacional, com as coisas emocional, enfim, também? Como que isso tudo para você mudou depois da época da pandemia? Eu queria que você comentasse sobre isso ali, a época da pandemia e essa mudança do mercado. O mercado, na verdade, ele se move em ciclos, né? Então, você começa a notar, durante esse tempo todo, que nem você comentou, algumas fases. Eu já vivenciei, acho que foi em 2019, não sei quando foi, que teve 4 circuit breaks aí no pregão, né? Teve 4 seguidos. Foi 2019. Foi na pandemia, exatamente, foi na pandemia, de 2019. Na pandemia. Que 2020, né? Março de 2020 começou a pandemia, isso. Teve 4 circuit breaks seguidos, né? Então, assim, quem não tinha vivenciado nenhum circuit break, viu logo de cara 4. Né? Num dia só, e já estava muito bom. Num dia só. Então, isso daí gera, assim, movido por sentimento o mercado, né? Então, assim, isso é pânico, né? Isso é pânico geral no mercado. Agora, no momento de pânico, eu montei uma carteira que eu chamei carteira circuit break. Então, na época que eu estava com os alunos... Você preparou para isso? Eu estava falando, galera, é o seguinte, nós vamos pegar as ações que está aqui, ó, abaixo de 30%, nós vamos montar uma carteira. Ações de boas empresas. Então, pegamos ali ações de boas empresas, que estavam abaixo de 30%, e começamos a montar uma carteira. Essa carteira, cara, dobrou em 2019 mesmo. Dobrou o valor. Caraca. Tá? Em 2019 mesmo, que foi a hora que o mercado voltou, e ele voltou do mesmo jeito que ele caiu, ele voltou e fez aquele mega V. Mega V no gráfico. Né? Voltou tudo. Então, e as ações de boas empresas, né, voltaram também. Então, assim, aquele pânico que existia no mercado, que é o comportamento humano, de cair, derreter, e teve muita ação que não voltou. Então, por exemplo, IRBR mesmo é uma ação que caiu 90%. Então, quem tinha aí segurando ações e falar, ações é para longo prazo, não sei o quê, segura que volta, não voltou. Né? Então, teve muito papel aí que não voltou. Como a gente tinha feito essa escolha de papéis aí de boas empresas, né? Essas boas empresas voltaram. Então, foi muito bom isso daí. Que dobrou essa carteira. Carteira com 10 papéis, voou. Né? E então, e nessa época também tá todo mundo em home office, todo mundo trabalhando de casa, então teve muita procura do educacional, né, de aprender, de querer fazer. Como você falou, muita gente que foi para o day trade quebrou e muita gente, né, conseguiu evoluir e se alavancar e fazer direitinho. O problema foi, acabou 2022, 2021, 2022, a turma começou a voltar para o presencial e começou a largar o day trade. Então, hoje eu vejo, por exemplo, aqueles meus alunos que estavam comigo me acompanhando, que estavam naquela época de 2022, 2023, foi a época que eu saí também na corretora, eles também pararam de fazer day trade. Você entendeu? E pararam muitas vezes até com a Bolsa de Valores. Por quê? Porque eles viram aquela oscilação maluca de 2019, 2020, certo? O mercado, como a gente comentou, muda esse ciclo dessa movimentação. E muitos deles, cara, pegaram trauma, não voltam mais para a Bolsa. Você entendeu? Infelizmente, né, pegaram esse mercado com alta volatilidade e aproveitaram que as empresas chamaram de volta para o presencial e não voltaram mais para a Bolsa também. E aí, e ainda aliado a isso, juntou a renda fixa pagando 14% ao ano, né? Quer dizer, o cara pega o dinheiro dele, que estava lá na renda variável, correndo baita risco, que de repente ele não estava conseguindo controlar direitinho,
Pegou aquele capital, colocou na renda fixa, prazinho de 5 anos, e aí a gente tá aí, ó. Vai ficar aí agora, galera. Cadê a galera voltando para a Bolsa? Só vai voltar para a Bolsa de novo quando a porcaria da renda fixa ficar ruim de novo, né? Ou quando o dinheiro acabar, né? Vai que o cara começa a gastar desenfreadamente aí, eu acho e aí difícil, vai assim, pina com o dinheiro. Você entendeu como é que é ciclos, né? Quer dizer, Sim, agora sim. você vai ver a galera voltando para a Bolsa e tudo mais, na hora que a renda fixa começar a ficar ruim de novo, porque ele fala, poxa, não tá rendendo nada, a inflação tá comendo, não sei o que, não sei o que. Aí ele que fala, pô, o único jeito de rentabilizar esse capital é voltando para a Bolsa. E aí aquela história, quem não tem conhecimento de mercado vai ter que buscar conhecimento. Então, a gente vai ter que aceitar que isso é um ciclo e aí vai levar aí 4, 5 anos, sei lá quanto tempo, mas vai voltar ainda a turma voltar aí pro mercado financeiro para olhar as ações de novo, né? Só que não vai ser agora, né? Então, fases, ciclos, fases, né? De cada um. Por exemplo, de dezembro para cá, teve uma fuga de capital estrangeiro do mercado financeiro, do Brasil, né? Então, você vê um baita volume de bilhões aí de capital saindo do país, porque a gente está vivenciando um mundo em guerra, né? Alguns países aí em guerra, com o perigo de ter terceira guerra. A gente está vendo aí uma política econômica que não se estabiliza, que não fica claro. Então, o estrangeiro, ele fala assim, pô, peraí, eu vou investir num lugar que está mais tranquilo, entendeu? Que está uma política melhor, entendeu? E aí, novamente, o ciclo, né? Que você vê o mercado hoje, ele é diferente. No mercado da pandemia tinha a entrada de capital estrangeiro, estava um mercado com volume muito diferente do que está agora, né? Então, e tudo isso daí impacta na forma como você está conduzindo o seu resultado, né? Então, por isso que eu falo assim, o dólar, pô, ele está movimentando 100 pontos? Está movimentando 100 pontos, muitas vezes ali com volume estranho e tal, né? E a gente tinha um setup ali na sala que era para pegar 10 pontos todo dia. 10 pontos, pegou 10 pontos, não continua mais. Entendeu? Não tem porquê também, né? Correr o risco. E também, pegou 500 pontos, para, você entendeu? Mas eu quero pegar 1000 pontos, tá bom, então você está aceitando devolver os 500 muitas vezes, né? Ou não ficar com os 500. Então, esse range que a gente está falando aí é um range aceitável, digamos assim. Não é impossível de acontecer esse tipo de movimento. Né? O que for além disso, que nem a gente está vendo. Tem hora que anda muito, tem hora que não. Então, assim, o querer muito, muitas vezes atrapalha, né? Então, você tem ali um range de, sei lá, 1.200 pontos no índice, você tem um range de 80, 50 pontos no dólar. Então, você tem que entender, né? Você pegar ali 30% desse movimento, já tá bom, né? 50% desse movimento. Exatamente. E aí cai nos ciclos, né, que a gente tava falando. Uma hora vai, outra hora não vai, uma hora alguns voltam. E, cara, nesses ciclos da vida, você, como um cara sabido, né, tanto de ações quanto de day trade, eu queria saber como que você toma as suas decisões de quando compra, quando vende, né, visto que a gente tem essa questão da volatilidade também, que a gente estava falando, às vezes uma baixa, aí outra aumenta. Inclusive, estou até de olho aqui no Dolinha. A Dolinha está chegando aqui tá numa região. Estou com a telinha aqui plugada, mas estou só mirando ele aqui. Mas, cara, tudo isso como a gente falou, né? É ciclos. E eu queria saber da sua posição. Como que você, Júlio, toma a sua posição, até também para passar uma ideia, né, para os seus alunos, quando comprar, quando vender, se tem alguma análise macro mais aprofundada. Galera, papéis lá fora estão assim, essas ações X estão assim, assim, assado. Se acontecer isso no mundo, né, como a gente estava falando, vivemos uma grande incerteza mundial, tanto na economia quanto na política. Então, são duas áreas aí fundamentais, né, hoje do mundo, e a gente vive essa incerteza. Agora aí, vamos entrar nas próximas 2 semanas num dólar mais volátil, né, porque vai ter as eleições norte-americanas, então a gente está
nessa situação toda de fim, parece fim do mundo, mas é só o fim de 2024 ainda. Mas como que você toma essas decisões, Julião? E como que você passa isso também para os seus aluninhos? Então, quando a gente está montando uma carteira de ações, por exemplo, né, eu olho bastante, na verdade, a direção do Ibovespa, que o Ibovespa nada mais é do que o índice, né, das principais ações, Sim, né, de sim, algumas principais ações, então eu acho que é importante, tem muita ação que é atrelada ao Ibov, né, e tem aqueles setores que eles são as ações que são descoladas do Ibov. Então, a grande sacada, no caso, é você ter uma estratégia que, independente da direção do mercado, ela te dá a entrada de compra ou de venda. E aí vem a tomada de decisão, porque a gente não sabe se aquele papel vai andar ou não. Você entendeu? Até o momento que você entra no papel, e aí você tem que programar ali o seu stop, o seu alvo. Então, uma carteira, por exemplo, de gráfico semanal, que é o que eu costumo fazer, então, ela é mais tranquila, porque você vai levar semanas ali para poder tomar uma decisão de novo. Então, uma vez que a gente está posicionado, e é independente de notícia, independente de situação, a gente sabe que aquele papel, ele pode, sim, entrar no movimento de tendência. E aí, mas o Ibov está caindo, despencando, e você está comprado em determinados papéis, porque aqueles papéis, eles são descolados do Ibov. Então, eles não são atrelados ao índice. Então, ele está fazendo uma movimentação por causa do setor, por causa do setor que ele está inserido ali, seja indústria, comércio, seja varejo, seja aviação, qual que é o setor que está ali. Independente de setor, independente disso, você tem uma regra de entrada e saída que está te dando aquela posição ali. Se você vai manter comprado, manter vendido ou ficar líquido. Então, a tomada de decisão, principalmente na metodologia que eu ensino, ela é muito simples, ela é muito baseado no setup, né? Na estratégia, no setup. Então, a única posição que você tem que ter no mercado é ou estou comprado, ou estou vendido, ou estou líquido. Só isso. Né? Então, baseado nisso daí, você, independente do ciclo que o mercado está se desenvolvendo, né? Você vai ter ali uma maior rapidez ou menor rapidez no seu alvo, no seu stop, só isso. Né? E aí, cada papel tem o seu comportamento ali, que vai mudando, logicamente, com essa volatilidade, né? Digamos assim. E, logicamente, que a gente não está falando de Petro e Vale, né? A gente está falando de outros papéis, porque Petro e Vale, o modo geral, né? Englobando. Elas são mais voláteis, elas abrem gap, entendeu? Elas são papéis que são negociados lá fora também, então você vai acordar aqui, já tem gap, então são outras empresas, né? Então, dá sim para operar mercado de renda variável com uma tranquilidade, principalmente por você não se expor tanto no mercado, né? Você não está ultrapassando ali o que você se propôs a fazer, entendeu? Muitas vezes a pessoa está incomodada porque ela está com a mãozinha maior ali, ela está um pouquinho alavancada demais, né? Sim. Então, ela fica incomodada, né? Se expõe mais, né, a um certo risco. Se você trabalhar aí, você quanto que uma renda fixa paga na sua carteira, né? A gente está falando aí de 14% ao ano. E nas ações, eu tenho um histórico aqui de rentabilidade de 55%, 65% no ano com as ações. Lindo. Perfeito. Você entendeu? Na pandemia, lá no 2019, deu 107%. Caramba, entendeu? Olha isso, cara. Que foi quando dobrou, né? Agora, isso é normal? Não é normal essa evolução aí durante todo o ano. Todo ano eu vou dobrar, não. Mas, assim, que vai fazer mais que a renda fixa, vai. Se você tem uma média ali, tá? De 3% ao mês, tá? E quando eu falo isso, eu falo de média. Então, vai ter mês que vai perder, vai ter mês que vai ganhar 3%, vai ter mês que vai ser 5%, mas no ano todo, na média, vai dar aí os 3% ao mês que você quer. Sim. Então, quando a gente fala de rentabilidade, é mais ou menos isso. Vai rentabilizar, no mínimo, aí 36% no ano. Né? Por volta disso, sim. Por volta disso, poxa, a gente já está falando aí de uma rentabilidade que, dependendo do tamanho do capital, é uma baita rentabilidade. Né? O Warren Buffett, ele rentabiliza aí em 25% ao ano lá o capital dele, olha lá. Você entendeu? Então, essa expectativa, né, que a gente tem que ficar de olho, né? O cara quer fazer 10% todo mês. Calma, né? Não é assim também, né?
Entendeu? Nem se ele acertasse todos os movimentos aí, cara, vamos realmente dar calma. Mas então a gente vai pensando nisso, até no day trade também, né? Você falar assim, poxa, quanto que dá para ganhar no day trade? Cara, o ganho é uma média. Não dá para você falar, eu vou ganhar todo dia R$1.000 no day trade. Não, você tem uma média de ganho no day trade. Então vai ter dia que você vai estourar na lua, você vai falar, pô, peguei 5.000 hoje, peguei... Eu só tô falando de 1.000 pra gente... muita gente ainda tá na casa dos 100. Pô, peguei R$100, R$200, R$500, entendeu? E aí que nem você fez uma comparação agora, você falou, o cara do Uber, não sei o que, pô, quanto tempo o cara do Uber leva para ganhar R$200 no dia, R$400 no dia? E você, muitas vezes, em 2 horas, já tirou seus R$200, R$400 e não dá valor. Você entendeu? E não dá valor. É verdade. Você entendeu? E tá querendo mais, né? Sim. Aí você fala, pô, tá querendo mais, mas seu capital é pequeno ainda, calma, né? Entendeu? Sim, trabalhar passo a passo, né? Para que isso cresça cada vez mais e vá florescendo, uma coisa que é fato, né, cara? No mercado financeiro não existe... Hoje a gente tá aqui, né, para ajudar a galera a tentar ajudar, pelo menos, a dizer qual é ali o melhor caminho. Galera, vamos por aqui, começa por aqui primeiro, por aqui. Então, tudo na vida não tem um atalho que não vá passar pelo tempo. Tudo é tempo, né? Tem um determinado tempo. E, cara, falando de tempo, vamos voltar aqui agora já puxando aí para o nosso encerramento. Tem um exercício aqui que eu gosto de fazer, a gente tem tornado isso uma tradição. Cara, você tem uma história fantástica. Você começou lá atrás, de 2007 para cá, você aprendeu muita coisa, né? Passou por muita coisa. E aí, meu amigo, eu queria que você parasse para pensar agora o seguinte. Olhando para trás, se você pudesse voltar para o Julinho lá de 2003, lá de 2000, 2007, o que é que você falaria para ele? Que mensagem você deixaria para o Julinho lá de trás, cara? Eu falaria, cara, opera pequeno sempre. Opera pequeno sempre e protege o seu capital com unhas e dentes, cara. É isso. Falaria para ele. Protege o seu capital. Protege. Entendeu? Porque a ferramenta do trabalho é o capital, né? É a nossa ferramenta. Exatamente, a nossa matéria-prima. É a nossa matéria-prima. Então, você tem que proteger ele. Você tem que proteger e você tem que começar a pensar de operar pequeno, realmente, sabe? Você tem muita gente aí postando boleta gigantesca, que o cara operou 100, 200 contratos, tal. Cara, esquece isso daí, cara. Vai no seu tempo, vai tranquilo, você entendeu? Isso tem que se tornar agradável, né? Você operar no mercado financeiro tem que se tornar divertido. Não pode ser um negócio traumatizante, não pode ser um negócio que te deixa com raiva, você entendeu? Que te deixa frustrado. Sim. Você entendeu? Eu acho que todo mundo tem a capacidade de conseguir resultado aqui no mercado. Basta ter a paciência e saber que o tempo é a melhor solução. O melhor, é isso. Olha, tem uma companheira aqui que chegou, coitada, acordou ainda agora. A herdeira, né? A herdeira. Então, pessoal, para quem está começando, olha só, o conselho do nosso querido Júlio: proteja o seu capital, galera. Proteja o seu capital. E é isso. Julião, agora é o seguinte, cara, a gente tem um quadro aqui para a gente terminar naquela resenha com o clima lá em cima, que é o Resposta Scalper. Então, eu vou te fazer aqui algumas perguntas, nada demais, tá? Tranquilo. E aí você vai responder ali no Scalperzinho, tem umas 10 perguntas. Você é um cara de análise gráfica, a última pergunta vai ser a mais top de todas e eu espero que você curta a pergunta também e se saia bem na resposta. Então vamos lá, meu querido. Primeira pergunta. Uma cor. Azul. Azul, boa. Todo mundo. 3.000 pro azul já, galera. Todo mundo que vem aqui, Julião, fala azul, cara. Poucos já falaram branco, preto e amarelo, ou sei lá, ou qualquer outra cor. Mas boa, azul segue na liderança. Pessoal, é isso. Um número, Julião. Um número? Isso. 10. Número 10, boa. Uma comida. Lasanha. Lasanha, boa. De carne ou de presunto? De carne. De carne, top. Só pra saber mesmo, a minha lasanha preferida, cara, é queijo e presunto. Amo demais. Queijo e presunto. Eu gosto dela de frango, né? Eu gosto dela de frango. Ah, lasanha de frango também é muito bom, cara. Lasanha de frango é muito bom.
Vamos lá, um hobby que você tem, Júlio? Pô, meu hobby é a capoeira, né, cara? Capoeira, exatamente. A gente já tinha Mas comentado eu não sobre isso, pratico né? mais, mas por muito tempo foi meu hobby, né? Pô, que legal, mano. Um fato curioso sobre Júlio Havaz. Fato curioso? Uma coisa diferente, assim. Cara, pô, um fato curioso sobre mim, cara, não é muito legal, não. Só Eu conta se trato, quiser. eu trato de uma doença há 10 anos, do câncer, cara. Tô aqui vivo para contar a história. Olha só que isso, que história de superação, cara. 10 anos sendo um vencedor, mano. É Muito isso bom, mesmo. muito bom, muito bom. E creio que Papai do Céu pode te abençoar, pode te dar muitos anos mais de vida, pode trazer cura para você, cara. Vamos Amém. lá. Amém. Uma mania ou um fato estranho que você tem? Uma mania, por exemplo, antes de entrar no pregão, você tem uma pulseira da sorte, sei lá, você clica 3 vezes com o botão direito para dar sorte, uma coisa assim, uma mania que você, antes de dormir, você tem que ir lá na geladeira e tomar alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim que você faça que é um pouco diferente. Caramba, cara, acho que eu não tenho uma mania assim que eu falo, poxa, isso aqui é mania. Não sei, acho que não, cara. Não tô Não, é um lembrando, cara não. zen com a vida, né? É um cara zen Só com a que, vida, é um pô, cara tranquilo. acho que eu não tenho uma mania assim de psicopata, não. Muito bom, muito bom. Mano, vamos lá. 7ª pergunta. Um lugar que você quer ir e por quê? E um lugar que você não iria e por quê? Cara, acho que um lugar que eu queria ir era, sei lá, conhecer Dubai, assim. Acho que é um lugar que eu queria ir, sabe? Top. Porque eu acho que é um lugar de prosperidade, é um lugar assim que você vê, né? Pelo menos pelo que eu vejo, assim, né? Parece que é um lugar próspero, entendeu? Então eu acho que é um lugar que eu queria ir. Um lugar que eu não queria ir, cara, de jeito nenhum. Pô, eu não tenho vontade nenhuma de ir para a Índia, por exemplo. Sei lá. Não quero, não tenho vontade. Eu acho que. Sim, é normal. Né, Muita gente já passou aqui falando, pô, por si só, né? O país fala por si, a gente não precisa ficar aqui gastando é, palavras. Ou então ir para um agora país que tem aqui no guerra, né? Brasil, não. Aqui no Brasil, eu acho que eu queria conhecer vários lugares, assim. Não tem muito, assim, lugar que eu não queria ir. Mas, assim, eu acho que aqui no Brasil também tem muito lugar bom para ir. Tem, é verdade. Uma parte do Brasil que eu gostaria muito de conhecer, cara, é o Nordeste. Natal, Fortaleza, Sim. Fernando de Noronha, aquela cidade toda ali, alguns lugares ali entre Pernambuco, Alagoas, aquela zona ali, Bahia, Salvador, nunca tive lá, já estive em Porto Seguro, mas nosso Brasil tem muita terra para conhecer. Tem E muito esse lugar bom. lado eu gostaria de ir. Vamos lá, meu jovem, Vamos 8ª lá. pergunta. Algo que ainda não fez que você gostaria de fazer, cara. Tem bastante coisa que eu não fiz ainda, que eu gostaria de fazer. Eu Pular de acho paraquedas, que talvez. uma delas é saltar de paraquedas, né? Eu não fiz ainda. Boa. Top. Excelente. Calma aí. Você quer falar também? Dá um oi pro pessoal. Olha lá. Oi, pessoal. Ao vivo é assim, galera. Ao vivo é Sorrisão, né? assim. Com a filhota aqui. Vambora. Algo que você se arrepende, cara, de ter feito ou de não ter feito da sua história, não só no mercado, mas da sua vida. Eu acho que de não ter protegido mais o meu capital. Eu acho que eu me arrependo, assim, sabe? Não ter protegido mais, assim. Não poderia ter Ter se protegido mais. exposto muito, às vezes, é isso? Ter entrado com uma mão mais Me pesada? exposto desnecessariamente, Aham. Por Compreendo. ganância mesmo, por ganância. Entendi. Vamos lá, então, ó, até ficou de pé aqui para a gente ler a última pergunta agora, cara, de análise gráfica. Isso é uma brincadeira que a gente tem aqui na nossa casa, tá? Então, não leve a mal, mas, mano, é só para a gente bater papo, só para a gente rir. Fibonacci funciona ou não funciona, Julião? Funciona pra caramba, adoro Fibonacci Fibonacci. Acho que funciona. tudo que eu faço no mercado de análise técnica tem a ver com Fibonacci. Ok. Boa resposta. É isso. Meus senhores, boa resposta e excelente que o Julião deixou. Filha, vamos lá conversar com a galera agora para encerrar. Vamos dar tchau? Vamos. Gente, cara, muito obrigado, Julião, por essa conversa que você teve com a gente. Fico muito feliz, cara, você bem nessa sua volta, né? Não sei, gente, isso é exclusivo, né? O Júlio, a gente estava conversando um pouco antes,
ele deu uma pausa na carreira, porque precisava, a gente sabe, né, que o trade em si é desgastante. E realmente, cara, estou muito feliz de ver você aqui, com saúde, com felicidade, com esse sorriso enorme. Fico feliz de ver você voltando. E, cara, aquela coisa, né, quando a gente volta, quando a gente descansa para voltar, que as coisas na volta sejam melhor do que eram antes. Então, isso eu desejo para a sua vida, cara, que a sua vida daqui agora, que seja... Já vai para o segundo tempo, né? Você correu o primeiro tempo inteiro, foi pro vestiário, respirou, e que agora, mano, só satisfação nessa vida. Julião, muito obrigado, cara, por tirar um tempo aí da sua agenda e disponibilizar aqui pro pessoal da Get. Muito obrigado de verdade. Obrigado, Portuga. Obrigado, pessoal da Get. Obrigado, pessoal que está assistindo. E é isso, né? Espero ainda ter muito para contribuir com a educação financeira, com um treinamento aí de análise técnica, né, pessoal? Me segue aí nos arrobas aí no canal, Instagram, YouTube, Júlio Alfaz, né? E é isso, que eu puder ajudar, estarei aqui para contribuir. É que eu falo, cara, Deus está me mantendo aqui por um propósito e eu acho que eu tenho que aproveitar cada segundo, cada dia aqui na Terra para poder transmitir esse conhecimento, né? E a experiência também. Show? É isso. Cara, show, fechou demais. Gente, é isso. Sigam o Julião lá. Tá aí tudo. Qualquer coisa é só chamar ele na rede social que ele vai dar atenção, vai dar maior amor e maior carinho para vocês. E é isso, pessoal. A gente vai, então, encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui ao vivo com a gente, todos vocês que estiveram junto com a gente. Vocês que também estão assistindo depois, muito obrigado por terem nos dado esse momento de atenção na sua vida. E galera, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho. E tamo junto, família Get. Gente, um beijo para vocês. Boa tarde, bons trades para quem for ficar aí. Valeu, pessoal. Valeu.